Olá, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Cauane Cândia, idealizadora aqui do canal, do projeto e da página Mulheres Lua. E hoje eu tô passando aqui para falar para vocês sobre os ecoabsorventes. Você já ouviu falar em ecoabsorvente? Se não, senta aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os ecoabsorventes surgiram como uma alternativa de substituir os absorventes descartáveis. Por quê? Porque a gente já descobriu que absorvente descartável faz mal para o nosso corpo e para a natureza. Mas, Cauane, como assim? Acontece que os absorventes descartáveis, eles contêm químicos prejudiciais à saúde ginecológica e também plástico. E a gente sabe que o plástico, quando está na natureza, ele demora anos para se decompor. Então, pensando na ecologia, na sustentabilidade, em viver em harmonia com a natureza e com o corpo, nós desenvolvemos os ecoabsorventes. E hoje eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês, trouxe os meus, inclusive, para mostrar para vocês o que eu uso diariamente, todo o ciclo, né? Esses aqui são meus absorventes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 absorventes. São 3 do pezinho, do tamanho pequeno, que fica tipo aqueles pequenininhos, sabe? Ó a diferença de tamanho. Para usar no finalzinho da menstruação. E os tamanhos M e G. E esses absorventes, ecoabsorventes, eu já tenho eles, gente. Quando eu vou na venda, a gente fala que ele tem uma durabilidade de até 5 anos. Mas se você cuidar bem, ele é igual uma roupa, ele pode durar muito mais. Os meus têm mais de 5 anos, tem quase 10 anos, na verdade. Vocês podem ver que tá meio desgastadinho, né? Por conta do tempo. Mas olha só, eu tenho eles há mais de 5 anos, então eles duram muito tempo. Então também na questão de economia, você adquirindo os absorventes, você vai estar economizando também, fazendo bem para sua saúde e para a natureza. E aí você vai me perguntar, quantos ecoabsorventes eu preciso ter para começar a usar? Eu sugiro até 5 ou 6 ecoabsorventes. Por quê? Porque você precisa fazer as trocas diárias e ver de quanto em quanto tempo você precisa trocar, quanto, né, enfim, quanto tempo ele vai ficar ali, quantos que você usa por dia. Então, eu sugiro mais ou menos de 5 a 6. Vocês viram aí que eu tenho 9, 10, né? Já tem anos. Eu acho que não precisa passar disso, tá? Até porque quando a gente usa os absorventes descartáveis, como eles têm ali uma questão de alta absorção, eles acabam puxando mais líquidos, enfim, mais fluidos, que dá a impressão que a gente está menstruando mais, tá? Mas existe um relato de mulheres, inclusive a minha experiência própria, que depois que eu parei de usar os absorventes descartáveis e troquei para os ecos, o meu fluxo, ele diminuiu bastante. Então, no começo, você vai sentir essa diferença. Do primeiro ao terceiro mês, você vai começar a sentir essa diferença. Então, quando você... eu sugiro, inclusive, que você use em casa primeiro. Não saia na rua nos primeiros meses com ele, para você se adaptar, para você ver, e, como eu falei, de quanto tempo deve trocar. Porque assim, gente, se você ficar com ele muito tempo, vai vazar, é normal, tá? Vazar um pouquinho. E é até bom esse contato com o seu sangue, porque você vai ressignificando esse contato com o seu ciclo menstrual, com o sangue, porque o sangue não é sujeira. Tem muita mulher que tem nojo do próprio sangue. Eu mesma era uma dessas. E depois que eu passei pro coletor, depois do coletor eu vim pros ecoabsorventes, eu comecei a ter uma relação mais harmoniosa, mais saudável com a minha menstruação, com o sangue em si, porque o sangue não é sujeira, gente. Sangue é sangue de vida. Inclusive, num próximo vídeo eu posso falar para vocês sobre plantar a lua, que é devolver o sangue menstrual para a terra, porque o sangue menstrual ele é super fertilizante para as plantas. Então, eu sugiro de 5 a 6, comece usando em casa para ver o tempo de troca, tá bom? Se deixar encher demais, vai vazar e é super normal, então por isso que é bom você fazer esse estudo antes. E eu trouxe aqui, eu sugiro também que na menstruação vocês usem calcinhas mais confortáveis, tá bom? Mais largas, calcinhas que subam até o ventre, no umbigo ali, para esquentar a barriga, porque isso também ajuda na questão das cólicas, a diminuir a cólica. E lembrando que quando você opta por ecoabsorventes, você vai estar deixando de colocar químico, um produto prejudicial à sua saúde, e caso você tenha alguma intercorrência, é muito capaz, algum desequilíbrio da flora ali, vaginal, muito capaz que você equilibre ele, viu?
volte tudo ao normal depois que você usar os ecoabsorventes. E aí eu trouxe aqui na calcinha pra vocês verem como que fica. O botãozinho prende aqui, ó. E essa parte aqui vai em contato com a vulva, tá bom? E essa parte aqui fica virada pra calcinha, tá? Você colocou, usou lá durante o dia, viu? Ai, 3 horas encheu, 4 horas que eu usei encheu. Vai lá, tira, tá? Tira. Tá cheio de sanguinho aqui, você pode dobrar e juntar tudo num cantinho. Eu prefiro ir já colocando de molho, tá? Porque assim, quando você coloca de molho, o que é colocar de molho? Pega um balde específico. Eu deixo meu balde, eu tenho um balde branquinho que eu deixo específico separado pra isso. Então todo o ciclo já tirei da calcinha, eu já coloco dentro do balde. Gente, meia horinha, o sangue já saiu todo, fica tudo lá na água, eu pego essa água e jogo nas plantas. É assim, tá? E, mas Kawane, se eu tô na rua, o que eu faço? Que eu uso na rua também. Eu tenho os saquinhos, tá vendo? Esses saquinhos, como separa um saquinho, esse saquinho ele tem esse protetorzinho, eu vou colocando os ecoabsorventes quando eu vou pra rua, quando eu tô na rua o dia todo, eu vou colocando tudo aqui dentro. Vou colocando, depois eu fecho, coloco na bolsa. E quando chego em casa, eu coloco de molho. Essa é a sugestão, tá bom? Aí colocou de molho, saiu o sanguinho, você já lava logo em seguida e coloca pra secar. Eu sugiro lavar com sabão neutro e também pra enxaguar, você pode enxaguar com vinagre. O vinagre é muito bom, é bactericida, enfim, tira o mau cheiro. Lembrando que o sangue em contato com o ar, ele começa a apodrecer, a putrefação, né? Então é normal ter um mau cheiro do sangue, não é porque você tá com alguma intercorrência, enfim, não é nada disso, é o sangue, entrou em contato com o ar, ele já começa a soltar esse odor mais forte, isso é super normal. Então, por isso, tem mulheres que juntam os ecoabsorventes, o ciclo, os 3, 4 dias, 5 dias de menstruação, junta tudo e no último dia coloca de molho. Eu prefiro colocar no mesmo dia. Aí vai da demanda, do horário de vocês, tá bom? Por que eu prefiro colocar de molho no mesmo dia que eu usei, né? Que eu troquei e já coloco de molho. Porque se eu esperar e for juntando, no último dia, você vai perceber que o ecoabsorvente ele vai ficar com um cheiro mais forte. Aí quando você lava, se você não passa nada, esse cheiro ele demora para sair por conta dessa questão do sangue que entra em contato com o ar e começa a apodrecer. Então, quando você junta, ele pode ficar com um cheirinho mais forte no próprio absorvente depois que você lava. Então, por isso que eu sugiro banhar, enxaguar, lavar com sabão neutro, enxaguar com vinagre, ou com tea tree, que é o óleo de melaleuca, pinga umas gotinhas na água de enxágue, coloca o ecoabsorvente lá, enxágua, ou com algum outro óleo essencial que da sua preferência, que todos pode ser de lavanda, manjericão, gerânio, aí um óleo essencial da sua preferência. Eu prefiro ou tea tree ou vinagre, tá? O vinagre de maçã é ideal. Vinagre de maçã e tea tree, que é o óleo de melaleuca, o óleo essencial de melaleuca. E você vai perguntar, mas eu não posso bater ele com minhas outras roupas? Pode também, tá? Você tirou o sanguinho, faz uma pré-lavada ali e coloca pra bater na máquina. Dá pra bater na máquina, normal, não precisa ser na mão. Só que eu prefiro lavar tudo na mão, porque eu já coloco pra secar logo em seguida, tá bom? Mas aí vai do cuidado de cada uma, você que decide como cuidar, tá bom? E aí eu trouxe pra vocês também os modelos. Aqui a gente tem 4 modelos, na verdade assim, 4 tamanhos diferentes e alguns modelos. A gente tem o PP, que é o Pzinho mesmo, que é aquele protetor diário, tá bom? Aí depois o P, depois o M e depois o G, tá? E aí a gente pode também criar o GG. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tem mulher que fala que tem o ciclo muito intenso, que vem em grande volume, mas eu vou contar pra vocês que pelos estudos, a gente descobriu que a mulher sangra. O normal, né, ideal de sangrar é 80 ml por menstruação. Então, se você for parar pra pensar, 80 ml é bem pouquinho, né? E quando você faz essa troca do eco, para de usar os absorventes descartáveis e vai pro eco, você vai ver que o seu ciclo vai diminuir muito conforme os meses que você for usando, tá? E aí, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? O pezinho, né, o PP, que é como um protetor diário, você vê que ele tem esse modelo, né, único, tá? O P, modelo único, tá? São esses modelinhos, ó, bem pequenininho, e esse maiorzinho, que é o P. E aí eu tenho outro modelo, que temos o tamanho G, mas a gente também tem o tamanho G do modelo
o único, assim, que eu falo único, você vai entender. E esse, o M e o G, né? O G, vocês vão entender o que eu tô falando. Olha, aqui assim, é assim, único, né? E aí vira aqui atrás, ele tem essa aberturinha, e aí vem os paninhos aqui, que você pode tirar, né, e colocar os outros mais limpos. Tem esse modelo, tá bom? Que dá pra trocar as toalhinhas. Esse é de troca. Esse aqui, ele já não é uma coisa só, tá vendo? Não tem como trocar, então ele é uma coisa só. E aí o GG também, mas eu tenho o G e o M também do modelo único, se vocês quiserem, tá bom? E aí eu tenho esse outro modelo aqui, ó. Olha que lindo. Ele vem assim, tá bom? O kitzinho, tá? Que ele é esse modelo de troca, que vem a toalhinha. Vem a toalhinha, esse já é diferente, tá vendo? Aqui é um único e aqui dentro tem a toalhinha pra você trocar. Aí ele vem com a toalhinha aqui, esse já é um terceiro modelo, tá, gente? Aí você tira, são duas toalhinhas, tá bom? Que vai dentro dele, você pode tirar. Encheu as toalhinhas, você tira, vai lá, pega as outras toalhinhas que estão limpas e coloca dentro, tá? Então são esses modelos que a gente tem. E que você pode achar por aí em qualquer outro lugar. Eu acho que eu falei tudo, eu acho que eu falei da lavagem, de como usar, que é o ideal você usar, começar a usar em casa e ver de quanto em quanto tempo que você tem que trocar. É normal se vazar também, não estranha, ah, Cauane vazou. É super normal vazar um pouquinho se você deixar encher em excesso, tá bom? Falei dos cuidados de lavagem, secagem ao sol, né? Sol é ótimo pra matar tudo que tiver que matar, né? O sol é maravilhoso. E quero falar pra vocês também que a gente tem esses modelos todos disponíveis. Se você tá querendo, se você quiser adquirir com a gente, é só entrar em contato pelo telefone 61 981 9771 07 ou mandar pelo direct ali do Instagram ou aqui na página. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui do WhatsApp nos comentários, na descrição do vídeo, pra você estar entrando em contato. Mulheres Lua tem parceria com a Ecolu, então a gente envia pra todo lugar do Brasil. Eu tô aqui no Distrito Federal, eu envio pra todo lugar do Brasil. E a Maria, ela tá lá em São Paulo, então de lá também ela pode enviar pra você, se você tiver interesse. Cada tamanho tem um valor diferente, então se você quiser adquirir 5, 6, quiser que a gente monte um kit, a gente pode montar pra você também. Se você quiser adquirir os saquinhos pra colocar eles também, a gente monta esse kit pra vocês, tá? Então eu vou recapitular, tá bom? O uso, né, colocou na calcinha, você usa em casa, vê quanto tempo de troca de um pro outro, de 3, 4, 5, até às vezes 6 horas. Eu mesma uso 2 no dia, por dia, tá? Não uso mais que isso, porque nunca enche muito, tá? E modo de lavar é esse, você põe ele numa água, né, deixa de molho, meia horinha o sanguinho já saiu todo do ecoabsorvente, já saiu todo, foi pra água, tá lá no fundo, inclusive. Aí você tira, passa um sabão, esfrega, enxágua com óleo essencial da sua preferência ou com vinagre de maçã, enxagou, colocou pra secar, pode bater com outras roupas depois de ter tirado o sanguinho, né, pode bater. Eu não gosto, né, porque conforme eu vou cuidando na mão, ele vai durando mais, tá? Mas aí vai do seu cuidado. E dica para começar a usar de 5 a 6 para começar, tá bom? E eu acho que eu não tô esquecendo nada. Ah, os benefícios. Tava esquecendo os benefícios. Os benefícios, como eu já falei lá no começo, benefício para a natureza. Você tá adquirindo um produto ecológico, sustentável. Quando você quiser descartar, como o meu, vocês viram que eu tenho mais de 10 anos, eu acredito que vai durar mais um tempo. Mas assim, chegou no limite, não dá mais para usar igual uma roupa. Tá rasgado, furou, enfim. Aí o que você vai fazer? Vai picotar e vai fazer um buraquinho na terra e vai jogar lá. Então, ele vai se decompor na natureza muito mais rápido. Então, esse é o benefício para a natureza, não polui o meio ambiente, né? E o benefício para a saúde. Você vai estar... existem relatos de mulheres que depois que começaram a usar os ecoabsorventes, pararam de sentir cólica. Então, isso é um dos benefícios, a diminuição da cólica, a diminuição da quantidade do fluxo, né, do sangramento, a diminuição, e também porque faz bem para o seu trato, para o seu órgão genital, né? Você não vai estar colocando químico, e por ser tecido, ele circula mais ar ali
também, tá bom? Então esses são os benefícios, entre vários outros que agora eu não vou lembrar para falar para vocês, mas os específicos, os principais são esses, tá bom? Diminuição do ciclo, diminuição da cólica, contato com o seu sangue, porque a partir do momento que você tem contato com o seu sangue, você significa esse visão da menstruação que é suja, impura, que não é nada disso, é tudo mentira. A nossa menstruação é saúde, nosso ciclo menstrual é sinal de vitalidade, de saúde, ele mostra quando a gente tá bem, quando a gente tá mal, tá? E se vocês quiserem aprender mais sobre como funciona o ciclo menstrual, sobre como ciclar, como menstruar com saúde, venham fazer nossas vivências Mulheres Lua, onde eu, como enfermeira, doula, educadora popular, mãe, facilitadora de sagrado feminino e ginecologia natural, te ensino tudo isso pra gente aprofundar. Menstruar com saúde é revolução. E se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like, compartilha com mais mulheres que precisam saber dessa informação. E logo, se você tiver alguma dúvida, quiser que eu fale algum tema específico, ou ficou alguma dúvida do que eu falei, quer saber algo, manda no direct, manda no meu WhatsApp, manda aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E logo eu posso fazer um vídeo sobre plantar a lua, se vocês quiserem. Tchau!